Senhor também. E eu quero pedir os irmãos para abrir suas Bíblias em Lucas 15, 11. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu quero aqui agradecer a Deus, por mais essa oportunidade que Ele tem me dado. Mesmo a gente se achando e se sentindo e sendo falho, o Senhor, Ele tem misericórdia de nos ver, Ele nos enxerga. E quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Juscelino e pastora Elizabeth, que com certeza assistirão ao nosso culto, ao pastor Hamilton, pastor Jason e a minha amiga pastora Cris, que me incentivou grandemente para ter esta oportunidade. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas 15, 11, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze mim como um dos teus trabalhadores. Amém? Podeis assentar, muito obrigada. Meus irmãos, prometo não demorar muito, até porque eu não consigo também, E eu também não vou ficar enrolando muito os irmãos. Eu vou falar simplesmente aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para os irmãos esta noite. Aqui nós sabemos que esta parábola do filho pródigo é uma palavra que muitos pregam, E cada um prega de uma forma, cada um tem uma visão de uma forma desta parábola. E antes de falar sobre ele, eu queria falar sobre as 2 parábolas antes que antecedem essa terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que é a parábola da ovelha perdida, Esta parábola do filho pródigo, antes dela tem 2 parábolas também, na qual Jesus, ele ministra aos seus discípulos e às pessoas que estão ao seu redor. E logo ele fala sobre a ovelha perdida, que o seu pastor sente falta daquela ovelha, era 100 ovelhas e se perde uma, e ele sente falta daquela que se perdeu, e logo ele volta para procurar aquela sua ovelha que era tão importante para o seu rebanho e para ele também. E quando ele volta a procurar aquela única ovelha que se perdeu, ele encontra aquela ovelha e volta jubilando de alegria para junto das outras. Então ele muito se alegra quando encontra aquela ovelhinha que se perdeu, Todo pastor, todo pai, se acontecer algo desta forma, se perder um filho, quando ele encontra, com certeza é muita alegria, é festa mesmo. Assim também foi com esta ovelha perdida. E a segunda parábola fala sobre a mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela sentiu muita tristeza ao perder essa dracma. E ela, o que ela fez? Ela procurou, fez uma grande varredura naquela casa, fez uma faxina daquelas até encontrar a sua dracma perdida. E muito se alegrou quando ela encontrou, que chamou suas amigas, para se alegrar junto com elas, e fez um banquete para se alegrar com suas amigas, E agora chegamos na parábola do filho pródigo. E eu já quero fazer uma comparação na qual eu percebi durante essas 3 parábolas
que a primeira parábola era da ovelha perdida. Ela foi procurada pelo seu pastor e foi encontrada. A segunda parábola é da dracma perdida. Ela foi procurada pela sua dona e foi encontrada. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Ele foi perdido, ele ficou perdido, mas ninguém o procurou e ninguém o encontrou, né? E isso aqui muito me chamou a atenção. Este filho, ele chega no seu pai, ele deseja conhecer as coisas do mundo, com certeza. Ele foi criado junto com o pai, foi criado dentro da igreja, não conhecia as coisas mundanas. E num certo momento ele sentiu aquele desejo de conhecer, né, de saber o que que o mundo tem para oferecer para ele. E esse desejo foi tão grande que ele teve coragem, a audácia de chegar no seu pai e pedir, né, a sua herança, pedir a metade dos seus bens. E o seu pai, com grande sabedoria, entregou para ele a parte da herança dele. Qual de nós aqui faríamos algo como essa, né? Se o Lucas chegasse para mim e pedisse algo desta forma, para viver da forma que queria no mundo, eu não deixava. Porque nós, como pai, como mãe, nós sabemos o que vai acontecer, porque nós já tivemos essa idade, né? Então nós temos mais sabedoria para discernir o que vai acontecer se o nosso filho faz algo como esse. Então, esse pai com grande sabedoria, ele pega e entrega os bens do seu filho e deixa o seu filho viver da forma que ele quer, né? Da forma que ele quer. O pai já teve uma visão espiritual muito grande. Ele sabia que o filho foi criado com ele, ele sabia que o filho conhecia muitas coisas sobre o céu, mas existia algo que o filho dele não conhecia, e o filho dele ia conhecer e aprender sozinho, né? Então o pai já estava vendo além daquilo que nós aqui veríamos, e o pai deixou, e logo ele foi conhecer aquilo que ele queria, foi viver da forma que ele queria, foi gastar como ele queria, né? E chegou um certo ponto de que ele não tinha mais nada para gastar. Chegou a um certo ponto de que a alegria que ele sentia no seu coração virou tristeza. Chegou num certo ponto de que ele se sentiu só e não tinha ninguém para lhe ajudar. Uma coisa é você se sentir só e não ter ninguém para lhe ajudar, mas você ter, né, um capitalzinho, né, alguma coisa para você se alimentar, sobreviver. Ele não, ele se encontrou sozinho e se encontrou sem nada e sem ninguém para lhe ajudar também. E logo ele foi apacentar porcos, né, como todo mundo sabe. E ao apacentar porcos, ele desejou comer aquilo que os porcos estavam comendo. Quão grande era a miséria na qual este rapaz caiu, se encontrou. Quão grande a dificuldade na qual esse rapaz se encontrou. Mas todo filho conhece o seu pai. Todo filho conhece o seu pai, e ele, naquele momento de dificuldade, naquele momento de desespero, ele lembra do que ele tinha na casa do seu pai. E ele lembra que na casa do seu pai tinha pão à vontade até para os servos, para os trabalhadores do seu pai. Ele lembra que os trabalhadores do seu pai eram bem tratados. E ele padecia de fome, padecia na rua, padecia na miséria. E ele levantou a cabeça e teve a ideia de voltar para a casa do pai, né? Incrível, irmãos, é que eu meditando nessa palavra, eu pude perceber algo que eu nunca vi ninguém perceber, né? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Duas características que eu encontrei neste rapaz. Para mim, eu não quero dizer que para você possa ser, mas duas características que eu encontrei nesse rapaz que para mim se torna qualidade. Porque muitos chegam, né, fala, bate nele e tudo, mas eu encontrei duas qualidades nele, não sei os irmãos.
A primeira qualidade que eu encontrei nesse rapaz foi que quando ele desejou fazer as coisas erradas, ele não ficou na casa do pai dele. Ele foi fazer lá fora, né? Ele respeitou o seu pai, respeitou a sua casa, a ponto de não pecar na sua casa, a ponto de não pecar perto do pai, a ponto de respeitar ele. Então ele resolveu sair de casa. Isso para mim se torna uma qualidade, porque quantas pessoas têm fazendo coisas erradas na casa do pai, escondendo, né? Escondendo das pessoas, porque do pai nós não escondemos. E esta é uma das características que para mim se torna uma qualidade deste rapaz. E a outra característica que para mim também se torna uma qualidade é quando ele se humilha, quando ele resolve se humilhar na presença do seu pai. Hoje em dia é tão difícil, né, a gente se humilhar para alguém. Hoje em dia é tão difícil a gente reconhecer que está errado. Hoje em dia é tão difícil a gente reconhecer, né, os nossos erros, os nossos pecados. E este rapaz, ele, mesmo diante de tanta dificuldade, ele teve essa humildade de reconhecer que na casa do pai dele, os próprios trabalhadores do seu pai eram bem tratados. E reconhecer também que precisava dos cuidados do seu pai. Porque ele reconhece que ele está doente. E todo doente precisa de um cuidado. Todo doente ele precisa de um médico. E este rapaz sabia de quais os cuidados que ele precisava, que eram os cuidados do seu pai. Os cuidados que ele tinha antes, que agora ele não estava tendo. E ele resolve voltar para a casa do pai para não padecer, para não morrer, para não desfalecer de vez. E essa é outra qualidade que eu encontro neste rapaz. A simplicidade que ele tem, a coragem que ele tem de se humilhar perante o seu pai e reconhecer que errou, reconhecer que pecou contra o céu, reconhecer que não é merecedor mais de ser chamado de filho do seu pai e reconhecer que não merece mais nada, mas chegar no seu pai e dizer: me tratas, pai, como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, porque muito errei, muito fiz, muito envergonhei, mas me trate, me receba como um dos seus servos, né? E o seu pai logo se alegrou, né? Porque qual é o pai que não se alegra diante de uma situação dessa, que um filho chega, né, quebrantado, que um filho chega arrependido por tudo aquilo que fez de errado. Então seu pai muito se alegra, né, e manda buscar as vestes para o seu filho, a melhor veste, manda buscar sandálias para o seu filho, o anel para colocar no seu filho de volta, porque ele ia continuar sendo o seu filho, né? E é aqui, irmãos, que eu quero entrar no que eu quero dizer para os irmãos. Às vezes, nós nos encontramos dessa forma. Nós decidimos fazer algo de errado, nós fazemos aquilo que não agradou a Deus, e muitas vezes nós nos arrependemos e voltamos arrependidos, né? Com o propósito de não fazer novamente aquilo que desagradou o pai. E este rapaz, ele ficou desta forma, ele voltou para a casa do seu pai, e nós podemos ver que não foi tudo um mar de rosa, não foi só alegria que esse rapaz encontrou na casa do seu pai. E quando eu começo a pensar nesta passagem, é quando eu começo a pensar nas coisas que esse rapaz encontrou ao voltar para a casa do seu pai, às vezes o coração da gente queima de tristeza, não de alegria. Porque quando ele chegou na casa do seu pai, ele foi bem recebido pelo seu pai. Mas havia um obstáculo muito grande que ele precisava enfrentar na casa do seu pai. E muitas vezes a gente pensa que os obstáculos que nós vamos encontrar é algo fácil, é alguém de fora, é outras coisas, porque eu sou de um tipo de pessoa que eu não considero que eu tenho inimigo. Eu falo para todos, eu não tenho inimigo, porque eu acho que
quem tem inimigos é porque não é amigo. Eu penso assim, né? Nem todo mundo pensa como eu penso assim. Eu não tenho inimigo, não tem por que eu ter inimigo. Mas esse rapaz, ele encontrou um obstáculo muito grande na própria casa do seu pai. E o obstáculo que ele encontrou era o seu próprio irmão. Agora imagine só, você volta arrependido, você volta entristecido, você volta querendo mudar, querendo ser uma nova criatura e encontra o obstáculo naquele que deveria ser a sua força. Encontra o obstáculo naquele que deveria lhe ajudar a passar. Porque com certeza esse rapaz voltou envergonhado, com certeza ele foi envergonhado pela sociedade, com certeza todo mundo apontava para ele, porque olha, aquele ali que gastou tudo que tinha e agora voltou do nada e agora o pai dele aceitou ele de volta e assim que ficou. Com certeza ele encontrou muitos obstáculos, mas o maior obstáculo que ele encontrou foi na sua própria casa. E isso faz com que o nosso coração ele queima de tristeza, quando a gente começa a pensar de que nós próprios podemos ser um obstáculo para alguém, né? Porque eu não estou aqui para me dizer fulano e ciclano, não. Às vezes nós próprios podemos ser um obstáculo para alguém conseguir o céu, conseguir a salvação. E este rapaz encontrou o obstáculo no seu irmão. Em Gênesis 4:9, Deus, ele pergunta a Caim pelo seu irmão Abel, e Caim já fala, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Né? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Quando Deus pergunta a Caim por Abel, Deus já responsabiliza Caim pela vida do seu irmão mais novo. Eu sou irmã mais velha, da Zilma. Se alguém mexer com ela, mexeu com fogo. É briga na certa, porque eu defendo ela até a morte, né? E irmão é assim, irmão mais velho tem que cuidar, tem que abraçar, tem que ensinar. E não é só assim, ela me respeita como irmã mais velha. Então, aqui nós vemos que esse irmão, ele não teve os cuidados na qual Deus colocou em suas mãos. Ele não cuidou da forma que Deus queria que ele cuidasse. O irmão mais velho, ele tem que ter 3 qualidades. Ele tem que ter cuidado, e esse irmão não teve, porque se ele tivesse cuidado do seu irmão, ele não teria deixado o seu irmão sair da sua casa, teria chamado o seu irmão, conversado com ele, explicado, né? Explicado como que era o mundo e tudo, e ele não se preocupou com isso, deixou o seu irmão tomar suas decisões e deixou para lá. Tudo bem até aí. Tudo bem até aí. Agora, a segunda característica que o irmão mais velho tem que ter é preocupação. Tem que ter cuidado e tem que se preocupar. Ele também não se preocupou, aí já é demais, né? Porque se ele tivesse se preocupado, quando ele descobriu que o seu irmão estava perdido no mundo, ele poderia ter ido atrás, né? Para ver como é que estava o irmão dele e tudo. Também não se preocupou. E a terceira característica que ele deveria ter era cuidado, né? E ele não cuidou. Quando o seu irmão chega na sua casa, ele se levanta como um obstáculo na vida do seu irmão, né? Ele se levanta como esse obstáculo. E o irmão mais velho, ele é considerado, ele é reconhecido pela dureza do seu coração, né? Ele não conseguiu amar o seu irmão como o pai dele amou. Ele não conseguiu receber o seu irmão como o pai recebeu. Ele não conseguiu fazer isso. E ele chega no seu pai e diz, tanto que eu já fiz, né? Nunca fiz nada contra o Senhor, sempre cuidei das nossas fazendas, dos nossos dinheiros, e o Senhor nunca fez isso para mim. E isso você faz para o meu irmão, né? E eu estava lendo um livro, Hernando Dias Lopes, que fala sobre o maior obstáculo que separa Jesus, que separa os fariseus de Jesus, não é os pecados dos fariseus, são as boas obras, né? As boas obras é que separa eles de Jesus. E assim também estava o filho mais velho.
As boas obras dele é que estava separando ele do Pai, né? Porque por que as nossas boas obras são capazes de nos separar do nosso Pai? Porque muitas vezes essas boas obras têm que ser reconhecidas, né? Assim como esse rapaz queria ser reconhecido pelo seu pai, queria que seu pai reconhecesse o seu trabalho, queria que seu pai reconhecesse ele porque ele era um filho bom, nunca tinha saído de casa, sempre estava andando na presença do pai, e ele queria ser reconhecido, queria ser visto, né? Por isso. E na verdade o que o pai quer, o que o pai precisa, não é simplesmente das nossas boas obras, né? Ele precisa de um coração como deste rapaz que voltou arrependido para sua casa, né? Pequei, mas estou aqui, estou arrependido, meu Pai. Pequei contra o céu e pequei também contra ti, mas eu estou aqui arrependido. Me considera, Senhor, mesmo que o Senhor não me considera como filho, me considera como um dos teus trabalhadores, que para mim já está muito bom, né? E este irmão mais velho não tinha essa concepção, não tinha essa mente aberta para isso. Ele queria que o pai dele visse as obras dele. Queria que o pai dele visse o que ele tinha feito, o que ele já fez, o que ele não fez também, né, de errado. E Deus, Ele não está aqui para isso, para reconhecer nossas boas obras. Nós que estamos aqui para reconhecer que nós precisamos dos cuidados do Senhor. Dos cuidados do Senhor nós precisamos. E eu quero dizer para os irmãos que a cada dia nós temos que nos arrepender, né? De nos arrepender de muitas coisas. E uma dessas coisas são o pecado que existe atrás de nossas boas obras, né? Às vezes nós pecamos sem saber, mas hoje você já vai ficar sabendo. Tudo aquilo que nós fazemos, que é para mostrar para Deus ou para os irmãos, e nós queremos reconhecimento de Deus, do pastor e dos irmãos, é pecado. É pecado. E nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a nos livrar deste pecado, né? Que são a nossa retidão. A nossa retidão, nós somos muito certos, e o Senhor tem que reconhecer isso, né? Que nós precisamos nos livrar de tudo isso. E eu quero dizer para os irmãos que, se você entrou aqui como um dos irmãos, comparado com este filho mais novo, você já saiu de casa, você já fez o que quis, desejou conhecer as coisas mundanas, desejou conhecer o mundo, e porventura pecou bastante, fez e aconteceu fora de casa, né? Eu quero dizer para você que o nosso Pai, Ele continua sendo o mesmo. Quero dizer para você que se encontra enquadrado na vida deste irmão mais velho, quero dizer para você também, o Pai te aceita como você é. Como você é, Ele te aceita. E Ele vai mudando você aos poucos, né? Porque nós não podemos continuar desta forma. Viver e termos que ser reconhecidos pela nossa retidão, pelas nossas boas obras, a ponto de ser obstáculo na vida de alguém. Que nós não venhamos ser este obstáculo na vida de ninguém. Que nós venhamos ser como verdadeiros irmãos mais velhos. Que nós venhamos ser receptivos com os nossos irmãos caçulas, né? Com os nossos novos irmãos na fé, ou com aqueles que voltaram, ou com aqueles que querem voltar, né? Que nós não venhamos nos comparar com eles, porque para Deus nós somos iguais. Independente do que nós sejamos, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. E Ele está aqui esta noite e aceita você. Você que porventura deseja conhecer o Pai, deseja ter os cuidados do Pai, como este jovem pródigo teve,
Ele saiu, ele pecou, mas no momento em que ele sentiu necessidade de cuidados, no momento em que ele percebeu que estava doente, ele procurou o seu pai. Você esta noite que está aqui, que se encontra desta forma, eu quero te dizer que o nosso Pai, Ele está aqui e está de braços abertos para te receber. E quero dizer também que seja qual for o obstáculo que se levantar, porque não será só mar de rosas, não será só jardim, só flores, mas seja qual for o obstáculo que se levantar, o Pai, Ele te ajuda a passar por este obstáculo. Amém? Podeis ficar de pé para nós orarmos juntos? Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, a Tua palavra foi ministrada esta noite da forma que o Senhor colocou no meu coração. Deus, e nós queremos, meu Pai, neste momento, Senhor, te agradecer, meu Pai, pela Tua presença, Senhor, em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor falou em nossos corações. Deus, que nós venhamos a cada dia, Senhor, reconhecer o pecado que habita em nós. Que nós venhamos, Senhor, a cada dia reconhecer que nós precisamos dos cuidados do Senhor. Deus, que a cada dia nós precisamos reconhecer, meu Pai, que o Senhor é o único que pode mudar, nos ajudar a mudar de vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a tirar tudo aquilo do nosso coração que atrapalha a buscar e encontrar a salvação no Senhor. Senhor, que nós não venhamos ser como aquele jovem rico, Senhor, que conhecia tudo, que sabia de tudo e fazia tudo segundo a Tua vontade, mas que quando o Senhor pede para ele vender tudo o que tem e dividir com os pobres, ele sai de cabeça triste. Que nós não venhamos ser dessa forma, Senhor, mas que nós venhamos encontrar alegria, Senhor, em Ti. Que nós venhamos encontrar alegria na salvação, que nós venhamos encontrar alegria na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, muito obrigado. Obrigado, pastor Milton. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus pela essa palavra? Tem palavra que nos exorta. E tem palavra que nos faz refletir. Eu já vi vários pregadores pregando sobre o filho pródigo. E realmente eu nunca vi um pregador falar de característica. Então tem palavra que ela vem para fazer com que a gente faça uma reflexão da própria vida. Eu costumo dizer que para você viver bem com o que você tem, só é preciso você esquecer o que falta. Então, se nós temos Deus em nossos corações, para que sentir falta do que o mundo quer nos oferecer? Só é preciso meditar no que Deus pode fazer em vossas vidas. Deus cuida, Ele zela, Ele ama, Ele ensina, Ele consola. O mundo tem tudo para te oferecer, muitas das vezes é de graça, mas depois você vai pagar um preço. E o que o Espírito Santo te oferece, já foi pago pelo sangue de Cristo. Só é preciso nós dobrar o joelho e agradecer a Ele. Sermos gratos a Deus pelo que Ele faz em vossas vidas, no ministério, na família e na casa. Palavra do trono. Deus abençoe, Nilza. Só falou o que era preciso. Só falou o que era preciso. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Glória a Deus.